Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E eu preciso pedir para vocês que, para quem mexe com redes sociais, YouTube, podcast, plataformas, sabe que algoritmo é uma coisa importante. Algoritmo é movimentações que você tem relacionadas ao seu trabalho. Por exemplo, posta um vídeo no YouTube e você precisa de engajamento, né? Para dar engajamento para ele, para que ele entre no algoritmo de busca, as pessoas têm que reagir. Então, nossos podcasts no YouTube aqui, quando nós colocamos no YouTube o podcast, os comentários são muito bons, a quantidade de pessoas participando, isso é fenomenal. Pessoas curtem também, podem curtir, dar o like ou o dislike, né, o joinha para cima, para baixo, mas o que importa é ter essa interação. Tanto é também porque eu vou ver todos os comentários, respondo, né, do coraçãozinho para todo mundo, porque eu vejo todos, e também isso ajuda o YouTube a indicar para mais pessoas o podcast. E também vou pedir para vocês dar uma olhada, porque tem algumas pessoas falando que quando ouvem o podcast pelo YouTube, o YouTube está desinscrevendo as pessoas. Vai lá ver lá onde você se inscreve no canal, não está mais ativado, então você tem que se inscrever de novo. Isso eu não sei se é algum problema com o YouTube ou ele faz isso mesmo. Então eu peço para que você verifique a inscrição no canal do podcast no YouTube. Dá uma olhadinha, né? Se quiser dar um pause agora e já olhar, porque aí você já me ajuda bastante para fazer com que esse trabalho vá longe. Porque se mais inscritos aparecem, ele é mais indicado para mais pessoas e entra naquele algoritmo, né, de plataforma como no YouTube. No podcast, nas plataformas como Spotify e outras plataformas principais, nós já somos muito ouvidos por lá. Então eu fico muito feliz com o engajamento. Mas eu vejo que o YouTube ele é uma plataforma importante, porque aqui dá para interagir. Muitos falam para mim, eu ouvi pelo Spotify, mas tive um comentário ali que eu queria fazer, mas não tem onde eu fazer. Então o YouTube já permite isso, né? Então tem as vantagens de podcast, que você consegue colocar no fone de ouvido, desligar a tela do celular e você continua ouvindo. É um recurso que não tem no YouTube. Mas o YouTube, por outro lado, você consegue comentar e nós podemos interagir. E eu acho isso muito legal. Então, verifique a sua inscrição, veja se você não é inscrito. E também convide outras pessoas, né? Agora falando no YouTube, envie esse link, fala para as pessoas, se inscreve nesse podcast lá no YouTube, porque aumentando o número de inscritos, isso também ajuda para poder ser divulgado no YouTube. Então, eu peço isso para que vocês possam ajudar, para que possamos levar essa corrente do bem avante cada vez mais. No YouTube tem que crescer também, não só nas plataformas de podcast, ok? E vamos falar um pouquinho sobre as coisas que a gente precisa trazer para cá, né? Eu tenho falado bastante, né? Os últimos podcasts têm sido podcasts muito duros. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes, para eu falar, não é muito fácil. Eu tenho que me remete muita coisa. Eu não sei se vocês às vezes imaginam isso conforme vão me ouvindo aqui. Mas quando eu venho e falo as coisas, né, as percepções, até alguns falam assim, senti que em determinado momento você estava até bravo ali. É que me remete muita coisa. Não é querer trazer esse sentimento para cá, mas remete a essas coisas. E os gatilhos, né, que a gente chama na psicoterapia, os gatilhos, que é o quê? A gente começa a falar, a ver alguma coisa, a gente já começa a lembrar. Então deu o gatilho das lembranças. Isso às vezes a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, às vezes. Principalmente nós aqui no podcast, que falamos muito, tocamos muito sempre no assunto da corporação, porque esse é o trabalho aqui do podcast, mas mesmo assim ao tocar os gatilhos aparecem. Então às vezes é muito difícil para mim. E muitas pessoas já me procuraram para falar, poxa, foi difícil lembrar disso, mas foi verdade. Você passou quase as mesmas coisas que eu. Então, até uma pessoa me mandou um recado esses dias e falou assim, poxa, a gente não vivemos da mesma maneira, somos diferentes até de idade, mas eu entendo cada coisa que você fala, parece que você descreve muita coisa parecida que eu vivi dentro da corporação. É isso que é importante, é a verdadeira empatia. Empatia é isso, né? Foi descrito muito bem através desse exemplo. Então tá bom, eu acho que a gente precisava falar algumas coisas aqui, porque as pessoas, a gente já falou de passapanistas da igreja,
né? São pessoas que deveriam andar com um rodinho e um pano onde vão, porque quando lançam alguma coisa, eles precisam passar um pano ali, correndo. Membros da igreja são assim, e eu sei, eu fui assim várias vezes. Eu tava lá com o meu paninho, opa, deixa eu passar um pano pra igreja, quando aparecer alguma coisa, e dava respostas muito genéricas. No último podcast, eu até fiz um desafio, né? E eu volto a repetir esse desafio aqui. Você vai lá, pega algumas perguntas e fala para o seu presidente faça essas perguntas para o seu presidente de ramo, seu bispo, presidente de estaca, e traga para cá a resposta. Eu até falei, né? É um desafio para que você faça isso. Vem aqui depois no YouTube, por exemplo, vem aqui, deixa o seu comentário e deixa a resposta que eles deram com a verdade. Me destrua, acaba comigo, vai, me deixa lá no chinelo. Eu sei que você vai conseguir, vai lá. Pergunta lá. Eu sugiro aqui algumas que você faça pergunta, tá? Vai lá e pergunta assim, ó. Qual o real motivo de Joseph Smith ter praticado poligamia? Vai lá. Só desse jeito, né? Presidente de ramo, bispo, presidente de estaca. Oi, presidente, vai lá, vou até te ensinar como falar. Tudo bem, presidente? Vai, esqueça de presidente de estaca. Tudo bem, presidente de estaca? Como você está? Preciso fazer uma perguntinha para você, pode me ajudar? Aí ele vai falar... Aí você fala assim, ó. Pode me falar qual o real motivo de Joseph Smith ter praticado a poligamia? Né? Se quiser acrescentar uns detalhes ali para ele poder também pensar numa resposta melhor, pode me falar os reais motivos de Joseph Smith ter praticado a poligamia, inclusive com moças de 14 anos e algumas casadas com maridos vivos? Pronto. Espera ali ele dar a resposta, se ele quiser pensar um pouquinho. Só que nesse desafio eu não vou aceitar respostas genéricas de membro com a recomendaçãozinha no bolso. Ah não, você tem que orar para saber. Não, me dá uma resposta. Poxa, é um fato, me dá uma resposta. Tá? Também não vou aceitar assim, ora para saber, provavelmente ele vai te falar isso. Sempre sem resposta. E também não vai colar, né? Aquela que eu já falei da poligamia, por exemplo, o seu presidente de estaca vai responder para você, não, ele precisava mostrar que era um profeta igual os profetas do Velho Testamento, que tinha vários... Poxa, peraí, era 1800 e pouco, já tinha casamento legal no papel e monogâmico, como famílias tradicionais hoje. Peraí, nada a ver, tá? Então, o desafio tá feito. Vá lá para o seu presidente do ramo, bispo ou presidente de estaca, pergunte isso, traga a resposta verdadeira dele, coloque aqui, acaba comigo. Vai, me acaba mesmo comigo. Mas dê respostas com fatos. A gente já trouxe os fatos aqui. Mas você está tendo uma oportunidade de acabar comigo aqui. Posso dar uma outra sugestão que você pode levantar de pergunta para trazer para cá? Por que Joseph Smith quis vender os direitos do livro de Mórmon? Vai lá. Traga respostas que são fatos, tá? Não, mas ele... Não, Joseph Smith, ele fala que traduziu o livro, né, tal. Escreveu o livro lá, com a cabeça enfiada no chapéu, com a pedra do vidente, tralalá. Quando ficou pronto, ele pensou, poxa, posso ganhar dinheiro com o livro. Vamos ver se a gente consegue vender os direitos do livro. Aí ele ofereceu os direitos do livro de Mórmon para uma editora, não sei lá, e não quiseram comprar. Nem se interessaram. Parece que ele mandou uma ou duas vezes ver se eles iam querer comprar, mas não caíram nessa. Aí ele voltou, não conseguiu ganhar o dinheirinho que ele queria. Então vamos fazer uma religião, pôr esse livro aí no meio, já está pronto. Então eu quero que você pergunte para o seu presidente de ramo, bispo, presidente de estaca, por que Joseph Smith quis vender os direitos do livro de Mórmon? Mas não vem com resposta assim, não conseguiu vender mesmo porque Deus não queria, ele queria que fosse... Para, ele queria ganhar dinheiro e não conseguiu, tá? Ele levou lá, imagina se ele tivesse conseguido. Ele teria colocado lá uma graninha no bolso e hoje você teria o livro de Mórmon numa biblioteca velha, empoeirando, entende? Vai lá, pergunta. Mas, e traga a resposta que acaba comigo, me destrua, acaba comigo aqui na resposta. Joseph Smith, uma outra sugestão para você falar para o seu presidente de ramo, bispo, presidente de estaca. Chega, ô presidente, tudo bem? Eu queria saber por que Joseph Smith, ele criou um banco, né? Ele criou um banco, queria colocar notas
de dinheiro, né, que tinha a imagem dele, e ele colocou para funcionar sem as aprovações ainda do governo, e já começou a rodar e pediu para membros depositarem, o banco faliu, ele não pagou os membros que pediu para depositar lá, né, e fugiu. Por que ele fez isso? Só pergunta. Vai lá. Provavelmente vão te dar uma passada linda de pano, maravilhosa, mas para você trazer nesse desafio, eu preciso de fatos. Fatos. Ou se você quiser trazer uma outra coisa, sabe? Acho que tem muitas perguntas que você pode fazer para ele, tá? Então vou deixar você usar a sua criatividade aí, tá bom? Até a própria assassinato de Joseph Smith na cadeia de Carthage, todo mundo sabe. Falam que foi a turba que foi até lá matar Joseph Smith na cadeia de Carthage e queriam acabar com o santo profeta de Deus. Mas ninguém sabe todos os inimigos que ele foi criando aí. Imagina, tudo que a gente foi falando, tudo que a gente fala aqui, os inimigos que vão se criando para um homem como Joseph Smith, que queriam, nossa, não vinha a hora de pegar ele. Aí viram ele lá numa cadeia preso, né? Pô, agora a gente pega ele. É isso, infelizmente. Né? Falo desse jeito. Infelizmente, ele perdeu a vida porque muitas pessoas queriam vingança, queriam uma cabeça dele. Pô, olha o que ele fez, cara. Pergunta também, talvez vai ter perguntas que nem o seu presidente de ramo, bispo, presidente de estado vai saber, porque às vezes nunca procuraram. Uma vez um jornal, eles fizeram uma edição falando sobre a poligamia que os mormons estavam praticando. Joseph Smith ficou sabendo e mandou queimar o jornal, a editora, as máquinas todas. Acabou com a vida dos empresários lá que eram donos. Talvez, você vai perguntar isso, por que Joseph Smith mandou queimar o jornal? Eles nem vão saber te falar, talvez. Mas tudo bem, se tiver uma resposta, sem ser de passapanista, com fatos, vem aqui, me destrua, acaba comigo. O desafio está lançado. O desafio está lançado. Tá bom? Colocando esse podcast no YouTube, que você está ouvindo agora, você vai até o seu presidente de ramo, bispo, presidente de estado, qualquer líder, vai fazer esses questionamentos, algum desses que eu dei de exemplo aqui, e traga a resposta aqui, e eu quero que você me destrua, acaba comigo. Só que não vale aquelas respostinhas, tá, de missionário de tempo integral. Orei fiquei sabendo por mim mesmo, sabe? Não vale essa aí, tá? Não, porque Deus quis assim. Não, peraí, então tem que ter um motivo. Aí também não vou aceitar assim, mas Joseph Smith fez essas coisas porque ele era um homem. Calma aí, o homem que está lá no prefácio do livro de Mormon, que foi o que mais fez pela humanidade depois de Cristo. Ele é tipo Jesus Cristo 2 para a igreja, né? Porque está lá no prefácio do livro de Mormon. Então, tipo, Jesus Cristo 2 erraria tanto assim? Só mancada na vida inteira? Então tá bom, tá feito o desafio, ok? Quem aceita o desafio aí, vai lá, beleza? Se você que tá com a recomendaçãozinha no bolso, quiser me desafiar, já tá aceito, tá bom? Só vem aqui, então, nos comentários e coloca as respostas com argumentos. Todo mundo que participa aqui vai ver a sua resposta, porque muitos comentam, e vão falar, poxa, esse aí acabou com o Paulo do Mormon Uma Ova, esse arregaçou ele em 1000 pedaços. É isso que eu quero. Feito o desafio? Desafio, então, tá aqui, pronto. Mesmo que eu comecei no podcast passado, está feito o desafio. Precisamos dessas coisas. Precisamos trazer fatos aqui. Porque as pessoas são muito... a gente, na verdade, como fica muito alienado, eu, no meu caso, por 40 anos dentro da corporação, o que a gente pensa? Não, é isso. E a resposta genérica a gente já tem pronta, vem enlatada do USA. Lembra dessa? Respostas enlatadas do USA. Vem lá, Estados Unidos prontinho para você, americanizadas para você já despejar as respostas enlatadas que você recebeu. Não, fatos são fatos. Esse é o nome do podcast passado, vai lá, fatos são fatos. E é isso. Então tá feito o desafio para quem quiser perguntar para qualquer líder. Outra, lembra que a gente falou das perguntas que a Vânia Moore mandou para a primeira presidência em português e inglês para eles não terem desculpa? Nunca responderam e nem vão responder, né? Que eu acho uma atitude muito baixa de uma corporação que fala que não tem nada a esconder, é a mais verdadeira de todas. Beleza, então responda. Os desafios são feitos para eles também. Eu já falei,
Aqui no podcast a gente é um pobre mortal, eu sou um pobre mortal, mas se quiser me levar um dia para uma reunião e me acabar comigo, façam. Pega um representante da igreja e me acaba comigo. Tá? Mas eu aceito os grandões só. Beleza? Pra gente já matar 10 coelhos com uma cajadada só. Então, ou eles podem acabar comigo, não é verdade? Eles vão mostrar ali, não tá vendo? Na verdade, Joseph Smith praticava poligamia por isso. Oxe, acabou comigo. Aí eles vão trazer um baita do argumento, essa eu quero ver. Ah, ele fez isso, mostra o argumento, vai acabar comigo. Então tá feito o desafio. Tá feito o desafio. Se a igreja como corporação, através dos seus representantes legais lá da primeira presidência, quiser me chamar, eu vou lá. Pode fazer uma reunião online, que dizer, acaba com uma arma uma ova, pronto. Aí, beleza. Eu excluo todos os meus podcasts, acaba e vocês estão por cima. Mas eu quero fatos. E o desafio para vocês, com a recomendaçãozinha no bolso que me ouvem, que eu entendo vocês, tenho um carinho por vocês, traga as respostas e coloca aqui. Para vocês o desafio é esse. Vai para o seu presidente de ramo, bispo, presidente de estado, qualquer um, faça essas perguntas e traga os argumentos fantásticos aqui que vocês provavelmente vai receber deles, né? Vamos ver se eles não vão passar pano. Beleza? Desafio, então, aqui. Então é isso aí. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.